Hello, how are you? I'm fine, tudo bem? Aqui é a doutora Simone, embriologista, biomédica, e hoje eu vou falar sobre um tema de dicas de como engravidar. Não repare que eu tô em mudança para minha casa e tá uma bagunça, mas vai organizar. E hoje tá feriado, resolvi fazer uns vídeos aqui de dicas de como engravidar, porque eu tenho reparado que no YouTube quase não tem, né, assim, dicas de como engravidar. Tem dicas de como não engravidar, mas é difícil achar para dicas de como engravidar. E é importante, o casal às vezes está procurando engravidar e não consegue engravidar, porque depois de 12 meses tentando engravidar, é considerado infértil. Então, o casal que não engravida menos de 12 meses tentando mesmo, né, 2 vezes por semana, um ano. Se depois de um ano tentando não conseguiu, aí ele é considerado pelos ginecologistas, especialistas de reprodução, que é um casal infértil. Antes de um ano, não. E eu tenho uma colinha aqui. Então, assim, primeiro eu acho que é isso que eu falei, né? Primeiro, depois de um ano tentando e não achou, que é procurar um especialista, um médico ginecologista, especialista em reprodução humana assistida. Por quê? Porque é caso de tratamento, né? Ele vai ter que analisar, cada caso é um caso, cada casal é uma maneira de tratar. Às vezes é uma enfermidade, alguma coisa assim mais leve que está provocando, tipo clamídia, tipo uma infecção urinária, ou tipo alguma doença mais leve está provocando a infertilidade, né? Tipo também o simples fato de não fazer relação sexual 3 vezes por semana já ajuda a não engravidar. Então, a primeira dica de como engravidar é procurar um especialista em reprodução humana assistida para poder analisar o caso, né? Fazer um espermograma no homem, a mulher fazer os exames de hormônio para ver como está os hormônios, está tudo certo de gravidez, os hormônios de fertilidade, e procurar um especialista. Segundo dica de como engravidar é se o homem tem dificuldade de ereção, eu acho que uma das dicas boas é procurar o urologista e pedir medicamento, né, de Viagra, se for o caso de ereção. Agora sim, e se não, ele também vai pesquisar, o urologista vai analisar o homem e ver qual que é a causa da infertilidade. E terceiro ponto, que para o casal que quer engravidar, é aquilo que eu falei, é ter uma relação sexual 3 vezes por semana no mínimo. Eu acho interessante que eu trabalhei numa clínica e eu percebi que os casais, eles não fazem relação sexual e quer engravida. Aí eles não querem nem ter relação, vai lá para fazer o FIV, porque não tem tempo nem para fazer relação sexual, e faz direto o FIV e tudo. Mas eu acho assim, o casal tem que estar unido para fazer o tratamento, né? Mas para engravidar você tem que estar em sintonia. Em quarto lugar é o casal obeso. O casal que um dos dois é obeso tem que fazer um tratamento de emagrecimento, porque foi comprovado que os hormônios, quando a gente está obesa, muito obesa, o casal está obeso, a obesidade provoca a diminuição dos hormônios da fertilidade. Por isso é muito importante, já foi comprovado que a obesidade tira a fertilidade do casal. Então, o casal que é obeso
tem que ir pro spa, tem que ir fazer academia, tem que andar e correr, tem que emagrecer se quiser engravidar, porque pode também ser por causa de obesidade, né? Então vai analisar, o médico vai analisar se é obesidade, vai analisar se é síndrome de ovário policístico, o médico vai analisar se é endometriose, o médico vai analisar se o homem tem varicocele, que varicocele é uma veia dilatada no testículo, que a veia, em vez de ser sim, a veia grossa dessa grossura no testículo, e isso dificulta o sêmen de jorrar, de ir para frente, né? Então, sim, a varicocele, que é veia grossa no testículo, provoca infertilidade. O médico vai analisar se é hormônio que está provocando alguma coisa na tireoide. O médico vai analisar o ultrassom lá, o útero, para ver se o útero está normal, ou se o útero está virado. Tem uns úteros que tá virado para trás e aí tem que fazer FIV, porque não tem útero que segura gravidez ali, é um útero invertido, sabe? O médico vai analisar o ultrassom do ovário, se tem cisto, se tem mioma, né, que é o síndrome do ovário policístico, que vários cistos dentro do ovário que produz infertilidade. O médico vai analisar o espermograma do homem, se tem muitos esperma ou se ele não tem esperma nenhum. Se ele não tiver esperma nenhum, tem que fazer a punção no testículo do homem para fazer o exame e examinar e separar o melhor espermatozoide e fazer ICSI. O médico vai analisar também os hormônios do homem, o testosterona. O médico vai analisar várias coisas, se o casal está fumando, porque o fumo também provoca infertilidade. Se o casal está muito estressado, muito ansioso, muito nervoso, o estresse provoca infertilidade, né? Não beber álcool, porque o álcool provoca infertilidade. O casal que quer engravidar, o homem não pode colocar o celular dentro do bolso, porque quando você coloca o celular dentro do bolso, você literalmente está passando a radiação para o testículo e aí diminui a produção de espermatozoide, também esquenta o testículo, porque o celular aqui, ele esquenta o celular. Normalmente ele já esquenta, mas colocando no bolso ele esquenta 3 vezes mais. E aí ele fica esquentando o testículo do homem. E eu vou contar uma historinha que eu já acho que já até falei em outros vídeos, mas eu vou falar aqui também. Antigamente, isso na época do rei de Portugal, veio para cá e ele descobriu que, não sei como que ele descobriu lá em Portugal, que com alguém, não sei, que quando ele ficava na banheira com água muito quente, ele ficava com a mulher e a mulher não engravidava, porque naquela época não tinha anticoncepcional. Então, para a mulher também, outro caso aqui que eu ia falar, para a mulher querer engravidar, ela não pode tomar anticoncepcional, lógico, né? Mas naquela época não tinha anticoncepcional, então o rei estava cansado de ter filho, já tinha um monte, 10 e tanto. Ele antes, e a mulher queria mais filho, por que eu não estou engravidando? Por quê? E ele sabia, porque o doutor lá, o Dom Pedro lá, não sei o que, ele entrava dentro da água quente, quase fervendo, e ficava naquela banheira lá, naquele pinico. É um pinico, antigamente usava o pinico e enchia de água quente ali e colocar o testículo lá, meia hora esquentando, quase queimando tudo o testículo, para poder, e nessa meia hora matava todos os espermatozoides. E aí aí a mulher chamava ele tô indo, né? E aí ficava com a mulher
mas não virava nada. Aí a mulher ficava chateada: por que que eu não tô engravidando? Por que que eu não tô engravidando? Por que que eu não tô engravidando? Mas ele sabia porque ele não estava engravidando. Ele não engravidava porque ele colocava o testículo na água quente. Misericórdia, não faça isso. Hoje tem camisinha, hoje tem... Mas você pode ir para uma banheira da água morna, ficar lá 1 hora de água morna. Porque talvez a mulher também enfia a unha e fura a camisinha, né? Então você pode pôr uma água morna lá e ficar lá um tempão para poder morrer. E aí fica com a sua mulher lá, para quem não quer engravidar. Mas para quem quer engravidar, evita de tomar banho da água quente, água muito quente ou morna para quente. Fica numa água gelada, né? Evita de ficar ou uma água bem morna para não matar os espermatozoides, ok? Isso é uma dica boa. Então eu já falei do homem não usar celular no bolso. Descubra os dias férteis da mulher. Como assim, doutora Simone, que eu vou conseguir isso? Você vai na farmácia, compra lá tem. Lá tem uns negócios lá que ajuda você pesquisar um dia fértil seu. Compra lá, eu quero um produto aí para me ver a fertilidade do dia que é minha semana fértil. Aí tem lá na farmácia, você compra, não é muito caro. E você faz esse tipo de análise em você. Aí você vai saber a semana fértil, né? Chegou nessa semana fértil, você faz amor com seu esposo toda aquela semana, ok? Isso ajuda você a engravidar, porque se você não sabe o dia fértil, fica, né, mais complicado, aí fica mais fácil. E depois de você ter relação sexual nesses 7 dias, você, em vez de sair correndo pro banheiro, você fica na cama um pouquinho, tipo 10 minutos na cama, pode ser? Vai sujar a cama amada. Põe toalha por baixo, mas fica ali quieta, deixa o espermatozoide correr à vontade lá pro útero. E então, sim, fica uns 10 minutos depois da relação, fica quietinha lá e fica de boa lá. Descobrindo o dia fértil fica mais fácil, né? Então é isso, também assim, depois disso, com o médico sabendo tudo isso, vai saber como que é, se você tá tudo certo, não tem endometriose, ou se tem, vai tratar endometriose, se tem síndrome do ovário policístico, o médico vai tratar, nem se for com cirurgia tirando esse cisto de lá, ou fazendo tratamento, ou se tiver também se o homem não quer engravidar, ele pode usar laqueadura, né? Fazer a laqueadura. Mas se o homem tem laqueadura e quer engravidar, pode reverter a laqueadura, sabia disso? Pode, agora pode. Antigamente não podia. Então você pode falar, vai lá no urologista e fala assim: doutor, eu vim cá que o senhor marcar aí uma cirurgia de reversão de laqueadura. Eu quero engravidar de novo. Aí ele vai marcar o dia e você faz a reversão de laqueadura. Pronto. Aí reverte e você fica joinha para engravidar de novo. Agora, como não engravidar? É isso que eu falei. Use camisinha, faz laqueadura. O homem pode fazer laqueadura. Ou a mulher, né, faz o homem usar camisinha. A mulher toma anticoncepcional. Ou você não quer engravidar agora, você vai no ginecologista especialista em reprodução humana assistida e fala assim: doutor, eu vim cá na clínica para o senhor guardar meus óvulos. E isso tem que ser feito no máximo até 35 anos. Você tem que guardar seus óvulos, porque depois dos 35 anos, o óvulo vira idoso. Ele fica mais... como diz, o seu corpo
ainda é jovem, 35 anos, 40 é jovem, mas o óvulo vira idoso. Então, assim, aí ele tem dificuldade de fazer meiose depois dos 35 anos, ele tem dificuldade de multiplicação, de divisão e tudo ali. E aí o que acontece? Problema genético, né? Por isso que antes dos 35 anos não quer engravidar, guarda os óvulos. Ah, já tenho parceiro, já sou casado ou tenho um parceiro? Então, junta os dois, faz o embrião lá no laboratório e guarda o embrião, porque eu não quero hoje engravidar. Ah, mas eu já tenho parceiro. Ou você escolhe também um doador lá, porque a gente, na clínica tem espermatozoides que você pode pegar como doador e usar no seu óvulo, virar embrião e você guardou o embrião. Porque é mais fácil engravidar com embrião congelado. Então você vai congelar. Você vai lá no médico, doutor, eu vim cá guardar meu óvulo, ou meu espermatozoide, ou meu embrião. E ele vai separar, vai fazer a punção do óvulo, vai tirar você vai levar o sêmen, ele vai te separar os melhores espermatozoides, vai congelar o espermatozoide. Mas como que é isso? Chama criopreservação. A criopreservação é uma maneira de pegar os gametas. O que é gameta? Gameta é espermatozoide, óvulo e embrião. O embrião já é a junção do óvulo e espermatozoide. E você vai congelar. É um líquido que você põe no líquido, ele fica petrificado assim, durinho, e criopreserva, ele preserva congelado. Por isso que chama criopreservação, que é os gametas ficam congelado e preserva milhões de anos. Então, se não quero engravidar, criopreserva. Ah, então usa camisinha. Então faz o homem laqueadura ou usa anticoncepcional. A minha filha, por exemplo, ela morre de medo de engravidar. Ela usa camisinha, ela usa anticoncepcional, tudo junto. Ai, com medo de a camisinha arrebentar. E é isso, entendeu? Então eu falei hoje sobre essas duas maneiras. Tem a maneira de engravidar e a maneira de não engravidar, né? O homem não quer engravidar, toma banho de água quase morna, morna para quente. Usa o celular no bolso, sabe? Que para quem não quer engravidar. Para quem não quer engravidar, use camisinha, faz laqueadura lá. E aí se aparecer uma mulher que fala, engravidei de você. Falei, aí você faz, como que eu engravidei se eu sou laqueado? Eu tenho laqueadura. Eu falo pelo meu irmão, não vou falar o nome que ele vai ficar chateado. Meu irmão fez laqueadura e aí passou uns anos, 7 anos, apareceu uma mulher falando que ele engravidou e tal. E aí a minha cunhada, os dois ficaram sabendo tudo e resolveu lá e tudo, falou pagar pensão. Pagou pensão. Quando foi no 5º ano, meu irmão resolveu fazer o tal de DNA. Aí descobre que não era filho. Mas o menino era a cara do meu irmão. Cara, idêntico ao meu irmão. Quase falei o nome. Mas aí não era filho nada não. Ele não era. Ele desconfiou porque ele foi fazer a soma. Ele tinha feito a laqueadura e tal. Não. E aí agora ele tá firme lá com a minha cunhada e tudo. Mas assim, isso foi antes. Mas assim, é isso. A gente tem que procurar ajuda. Não fica sozinho. Aqui é a doutora Simone, embriologista. E desculpa aí o vídeo passado, porque eu tinha acabado de mudar. E eu fiz às pressas. Eu não sei mexer com o YouTube. Tô aprendendo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Eu esqueço de falar isso. De pedir para vocês curtir, de me seguir, de compartilhar. Então eu peço que faça isso porque
porque isso ajuda, eu até ânimo para fazer outros vídeos, ajuda outros a aprender também. E é isso, sabe? É bom a gente sempre divulgar o que é bom. Eu acho que eu dei umas coisas boas aqui. Então, Deus abençoe. Fica na paz de Deus. Aleluia. Beijinho, beijinho.